Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, Culto Racional, trazendo uma mensagem para a edificação da sua vida espiritual. Bom, hoje nós vamos falar sobre o ladrão de João 10:10. Quem é o ladrão de João 10:10? Muitas pessoas, na força da expressão, elas dizem: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se a gente for ler lá no texto sagrado, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 também diz: o ladrão vem somente, não fala o diabo, fala o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí eles pegam esse versículo 10, eles isolam esse versículo 10 e aí começam a falar que o diabo, ele é o ladrão que veio matar, roubar e destruir, e que Jesus vem contrapor, dando vida e vida com abundância, e aí começa-se aquele trabalho na ambição das pessoas, dizendo que por isso que ela tem que ser rica, por isso que ela tem que ter isso, por isso que ela tem que ter aquilo, porque Jesus veio para poder trazer vida e vida com abundância, tentando passar que a abundância da vida que Cristo trouxe é só apenas nas coisas materiais. Quando o próprio Jesus, em outro texto, diz que a vida de um homem não se consiste nos bens que ele possui, ok? Mas vamos tirar aí o isolamento desse versículo e vamos a partir do versículo 1, porque nós estamos em João, no Evangelho, no capítulo 10, estamos no versículo 10, mas nós temos 9 versículos anteriores que vem trazendo a história ou o contexto de quem verdadeiramente Jesus está falando, ok? E depois o versículo 11 em diante também mostra mais especificamente de quem realmente Jesus está falando aqui acerca desse ladrão, tá certo? Vamos então ao versículo 1, que diz assim, ó, Jesus fala: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então ele já está identificando alguém aí, ele já está dizendo, né? Ele já está especificando aí o ladrão e o salteador. Ladrão e salteador. É aquele que não entra pela porta das ovelhas, ok? Aí ele diz assim, ó: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então ele está dizendo o seguinte: quem não entra pela porta é ladrão. Quem entra pela porta, esse aqui é o pastor. Ele está falando de duas figuras aí. Está falando da figura do que não é pastor, se passa por pastor, mas não é pastor. E está falando daquele que é o pastor verdadeiramente, ok? Eu não estou pregando isso aqui para você para tentar defender, porque é pastor, porque eu não ligo para isso. Eu nem ligo, o título para mim terminou há 1 ano e pouco atrás. Isso aí para mim não serve. Depois que eu começo a compreender a essência das escrituras, eu entendo que o título não serve. O que serve verdadeiramente é a essência do serviço que você presta para Deus, que você faz para Ele, ok? Título para nada serve. Então, não estou defendendo classe de ninguém, ok? Estamos aqui defendendo o que verdadeiramente o Senhor Jesus falou. A gente tem que defender o Evangelho, as palavras de Cristo, que Ele realmente disse, aquilo que ele realmente queria que as pessoas entendessem, ok? Do que realmente se tratava as mensagens dele, ok? Muito bem, então o versículo 2 diz assim, vou repetir para você: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz, ok? Então há aí um relacionamento entre a ovelha e esse pastor, tá certo? Ele entra, elas o conhecem, ele leva elas para os pastos e elas o seguem porque ele conhece a voz, ok? Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta. Olha só, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então Jesus é a porta das ovelhas, do aprisco que guarda as ovelhas, que são dele, ok? Ele diz assim, ó, todos quantos vieram antes de mim, aqueles que querem se passar pelo pastor, eles são, o pastor que também é Cristo, eles são os ladrões e salteadores. Ele está falando aqui do mau pastor. Ele está falando aqui daquele que tem um comportamento totalmente diferente do legítimo pastor que é o Senhor Jesus. Então ele fala assim, eu sou a porta, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Aí ele vem com o versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então quem é o ladrão que Jesus está falando aí? Veja bem, depois ele vai identificar o ladrão. Primeiro ele está falando do personagem, do tipo de ladrão. Então ele está falando aqui que o ladrão é aquele que não entra pela porta. É aquele a quem as ovelhas não pertencem. É aquele que vem por outro lado. É aquele que tem outra intenção. Ok? Então esse aí é o ladrão. Então ele está falando, qual é o comportamento do ladrão? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele disse, eu vim para que tenham vida. Não entenda vida, dinheiro, querido. Não entenda vida, sabe? Vida e a tenham em abundância. Tem pessoas, chega até ser chato. Chega até ser chato falar isso aqui. Que tem pessoas que são milionárias, mas que essas pessoas elas tiram a própria vida, quer dizer que as coisas que ela tem não está preenchendo o vazio que elas têm, e elas, sabe? Isso já ficou até clichê, chato pra caramba isso. Não é disso que se trata. Essa vida e vida em abundância não é você ter tudo, carro, tudo, não. Mas é você ser feliz porque você tem aquele vazio preenchido pela presença de Deus. Ok? Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Ok? Muito bem. Então ele diz assim, ó, e vida com abundância. Aí ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus já identificou quem é o bom pastor. Por mais que você conheça pessoas que têm um título de pastor, que são pessoas honestas, que são pessoas boas, que têm uma boa intenção, caráter, índole, sabe, boa ou boas, quem é o bom pastor é Jesus. Por mais que você encontre gente assim, por mais que você encontre bons pastores, bons homens com esse título de pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas foi um. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele está falando dele, de Jesus, ok? Ele fala no versículo 12, agora ele vai mostrar quem é o ladrão do versículo 10. O mercenário, quem é um mercenário? Mercenário é aquele que troca e que vende. O negócio do mercenário é o dinheiro. Se ele vai se dar bem naquele comércio, se ele vai se dar bem naquele negócio, então ele entra naquele negócio. Ele pega uma coisa, pegar isso aqui, vou trocar por aquilo ali, eu vou vender. Lembra de José? José foi vendido pelos irmãos por mercenários que passavam. Lembra? Colocaram José num buraco. Desculpa eu estar fazendo esse parênteses aqui, mas só para você entender qual é o perfil do mercenário. Então ele pega lá o irmão dele, o que a gente faz? Vamos matar? Não dá para matar porque senão vai trazer maldição. E não tiveram coragem de matar. O que a gente pode fazer aqui para dar um perdido nesse menino e ganhar com isso ainda? Bom, os mercenários passaram, vamos fazer um negócio aqui. Deram as moedas ali, trocou, levou o menino e lá na frente pegou o menino e vendeu o menino. Ele viu aquele menino, ele não tirou os mercenários não tiraram aquele menino do buraco para poder melhorar a vida do menino, para ajudar aquele menino. Não, viram no menino uma fonte de lucro. É novo, segundo a Bíblia, José tinha uma boa aparência, tá? Então eles olharam para aquele menino e viram lucro naquele menino e quando chegaram no Egito, venderam aquele garoto lá para Potifar, ok? O mercenário trabalha assim. Então, tá aqui, ó, versículo 12. O mercenário que não é pastor, o mercenário, pessoas que carregam um título de pastor e tem esse perfil, ele não é. Ele é mercenário. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas,
As ovelhas pertencem a um só pastor, que é Jesus. Não pertence a mim, não pertence a pastor, a padre, bispo, cardeal, arcebispo, guru, enfim, não pertence a essas pessoas. Elas pertencem a Cristo, que é o pastor das ovelhas, que é o nosso pastor. Entendeu? Então o perfil do mercenário é o seguinte: ele não quer resgatar uma pessoa e livrar a pessoa. Ele vê naquela pessoa um alto potencial. Essa pessoa que vai servir, ela vai ajudar nos nossos propósitos. Então vamos aqui trabalhar nessa pessoa, para que ela sirva os nossos propósitos. É o mercenário, ok? Então ele diz, vou repetir de novo: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, olha só, vê vir o lobo é o diabo. Figuradamente, a ovelha e o lobo são inimigos. Na Bíblia também, figuradamente, o lobo entende-se o diabo. É o diabo que devora a ovelha. É o diabo, né? É o lobo que devora a ovelha. Então, aí você entende que o diabo aqui de João é o lobo. O versículo 10, o ladrão vem somente para roubar e destruir, não é o diabo. Está falando do mau pastor, está falando do enganador, está falando daquele que se passa por homem de Deus para poder resgatar ou trazer pessoas e se aproveitar delas para os seus objetivos. Vem para matar, roubar e destruir. Embora, claro que esse adjetivo cabe muito bem para o diabo. Também veio para matar, roubar e destruir. Mas nesse caso aqui, do versículo 10, ele não está falando do diabo. Jesus não está falando do diabo, ele está falando dos falsos profetas, ele está falando dos falsos mestres, ele está falando dos falsos ensinadores, ele está falando daqueles que se passam por pastor e não são coisa nenhuma, são mercenários. Então ele fala no versículo 12, ele especifica e dá o nome. Ele fala: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Você vê que tem lugares aí que nem liga para você. Se você não é um potencial na entrega dos seus dízimos, na entrega das ofertas, das campanhas, dos movimentos, se você não é uma pessoa ativa, eles querem ver aqueles que têm potencial. Aquele ali tem um potencial. Aquele ali, quando é época de campanha, aquele ali é pesado, aquele é forte. Vamos dar uma assistência, vamos formar, vamos criar nele uma ambição. Enfim, você já sabe o que eu estou falando, ok? Você já sabe o que eu estou falando. E eu não estou falando de uma instituição. Eu não estou falando de uma, não. Eu não estou jogando aqui, não estou aqui falando, como é que fala o nome? Jogando indireta, não. Meu negócio é direto, tá? São várias. Como eu não vou perder meu tempo de falar de várias, ficar aqui citando nomes, eu quero citar a palavra, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Eu quero que você entenda verdadeiramente o que Cristo disse, tá? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, né? O seu líder vai lá quando morre alguém na sua família, ele vai lá dar assistência, vai dar assistência quando alguém está no hospital, vai dar assistência quando você está ferido, machucado, com um problema, sabe? Tudo isso tem que olhar. Ou ele manda alguém para representar. Vai lá, representa lá. Ele sempre manda alguém, sempre está diante, aquelas mesmas pessoas que vão fazer a frente lá do outro que diz que é o sujeito que cuida. Entendeu? Aí você olha. Bom, Jesus disse assim, ó: eu sou o bom, para finalizar. Olha o que Cristo disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Por isso que você tem que ter vida com Cristo. Jesus já te conhece, agora falta você conhecer Jesus. De fato, de verdade, ok? Não é apresentar pelo que os outros dizem. Você tem que conhecer Jesus, buscar conhecer Jesus, ok? Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me compete conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está falando agora de outras ovelhas que não são daquele aprisco. Você sabe que Jesus veio para os judeus, mas também veio para os gentios. Ali ele estava falando com os judeus, e quando ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ele estava falando o seguinte, ele estava querendo dizer o seguinte: eu tenho outras ovelhas que não são judias, elas não são judias, elas são de outro aprisco, elas são, está falando da igreja gentílica,
tá? Então, ele está falando dos gentios, aqueles que não eram judeus. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas aí serão o quê? Elas vão ouvir minha voz, e aí será um pastor e um rebanho. Então, para Deus, não tem essa coisa do judeu, do católico, do budista, do isso, daquilo outro, do negro, do branco. Para Deus não tem isso. A palavra de Deus tem que ser pregada. O evangelho tem que ser anunciado. E as pessoas que derem ouvido a essa voz, a voz que o Espírito Santo traz, através dos verdadeiros mensageiros, dos pregadores que falam verdadeiramente o que Cristo quis dizer, sem tendência religiosa, sem querer ver nas pessoas lucro nas pessoas, sem querer tirar proveito delas, mas de fato e de verdade quer ajudar essas pessoas a conhecerem a Cristo e andar com Cristo, então ele está reunindo essas pessoas de todos os lugares, e formando a sua igreja, que não está presa a um lugar e nem está presa a uma instituição. Tá certo? Então ele fala, será um rebanho e um só pastor. O pastor é Jesus, o rebanho é a igreja dele no mundo todo. Por isso o título sempre dos nossos temas lá no Facebook principalmente, nas mensagens, culto racional, a igreja que se reúne. Tá? A igreja que se reúne, porque a igreja de Cristo se reúne em qualquer lugar do mundo, onde possa estar sendo pregada verdadeiramente a palavra de Deus. Ok? Bom, finalizando aqui, ele diz assim, haverá um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, isso aqui é outra coisa interessante, a minha vida para a reassumir. O Pai me ama por quê? Porque eu dou a minha vida. Jesus, ele assumiu o desafio e veio para depois ressuscitar. Ele diz, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ponto. É isso. Então aí é que está o texto de João 10:10, que todo mundo isola lá o versículo e fala que aquilo é o diabo, quando na verdade Jesus está falando dos falsos profetas. O diabo é o lobo. O diabo não é esse ladrão aí. Esse ladrão aí é aquele que se passa por pastor, que se passa por líder religioso, que se passa por uma pessoa que está querendo cuidar, que está querendo ajudar, que está querendo isso, que aquilo. Como que eu vou saber? Bom, o perfil já mostrou. O mercenário não dá vida. O mercenário, qual é o perfil do mercenário? É ver lucro, fonte de lucro na pessoa. O que ela pode nos ajudar? O que ela pode fazer? Por isso que tem diferença. Você vai nesses lugares, aí você vê que tem diferença. Essas hierarquias, aquele ali é fulano, o cargo dele é esse, ele ganha mais, ele tem mais, as coisas dele é melhor. Por quê? São melhores, desculpa. Por que são melhores? Por que o padrão dele é melhor? Porque é o cara que está dando mais lucro. O sujeito que der lucro, ele é mais assistido. O sujeito que dá mais lucro é o mais assistido. Então tem muito isso nesses lugares, e é por isso que eu digo para você, seja a igreja de Cristo, seja a igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar, aonde você for, você deve ser a igreja de Cristo. De fato, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Essa vida está dentro de você. Essa vida começa dentro de nós. Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É uma fonte que está dentro de você. Não é você que tem que buscar de fora. Eu tenho que buscar de fora, meu Deus, eu não fui hoje, meu Deus, eu não fui hoje, eu não fui ontem, ai meu Deus, eu não fui lá no templo, ai meu Deus, hoje eu não fiz isso. Não, querido, você tem uma fonte dentro de você, pelo relacionamento que você tem com Cristo, ok? Desenvolva isso e eu tenho certeza que você será uma pessoa muito feliz e abençoada, tá certo? Então, quem é o ladrão de João 10:10? É o falso profeta. Você vê que eles até trocam, né? Eles falam assim, eles tiram o ladrão e falam assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito lá? O diabo veio para matar, roubar e destruir? Não, querido, não está escrito isso. Não está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Embora ele tenha esse perfil e faça isso, mas em João 10:10 Jesus não estava falando dele. Jesus estava falando dos falsos, dos mentirosos, dos mercenários. É desse que Jesus estava falando. No 12 ele fala que o diabo, né? Quando o mercenário vê o lobo chegando, aí o lobo é o diabo. Aí ele sai fora, desculpa a expressão sai fora, né? Se sai fora, né? Desculpa. Ele sai e abandona as ovelhas. E o diabo vem e destrói a pessoa. Porque assim funciona. Tá certo? Então, que Deus abençoe você. Espero de alguma forma ter lhes ajudado. Dê o seu like se você achar necessário.
Você sabe que quando você dá o like, a plataforma entende que é um assunto relevante e, portanto, ela espalha para mais pessoas. Mais pessoas precisam saber disso. Então compartilha aí, tá bom? Compartilha, se inscreva no canal, fique à vontade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.